No dia 17 de março de 2008, uma mulher saiu de Estocolmo, na Suécia, pegou um trem para uma pequena cidade no interior do país. Naquela noite, ela bateu na porta de uma casa em Arboga. Quando a polícia chegou, a cena já era irreversível. A mãe ainda estava viva, as crianças já estavam mortas. Não havia DNA dela na cena, não havia impressões digitais. Nenhuma testemunha a viu entrar na casa. Em agosto de 2008, ela foi condenada à prisão perpétua. A pergunta não é apenas o que aconteceu naquela noite. É o que fez uma mulher viajar da Alemanha até a Suécia e passar mais de um ano se aproximando até chegar àquela porta. Christine Schuher nasceu em 30 de junho de 1976 em Hannover, na Alemanha. Quando tinha 11 anos, o pai foi embora. Ele simplesmente saiu da sua vida. O contato seguinte foi mínimo, esporádico e sem consistência. Christine cresceu sem essa âncora e parece ter aprendido desde cedo que as pessoas que importam desaparecem sem aviso. Na adolescência, foi para os Estados Unidos como estudante de intercâmbio. Viveu em Manhattan com parentes, estudou em Oklahoma, voltou para a Alemanha alguns anos depois e foi para Göttingen, onde passou 6 anos estudando história na universidade. Depois de formada, foi para Atenas. Trabalhou em um albergue, fez trabalhos como historiadora e em algum momento seguiu para a ilha de Creta, onde trabalharia em outro albergue. Era o verão de 2006, ela tinha 30 anos. Foi em Creta que ela conheceu o homem que, 2 anos depois, estaria no centro de tudo. Torne Hellegren era sueco. Estava de férias em Creta quando conheceu Christine no albergue onde ela trabalhava. Os dois tinham gostos parecidos, viagens, história, vida ao ar livre. O romance começou rápido. Segundo o próprio Torne, foi uma relação apaixonada, mas durou 4 ou 5 dias. Ele voltou para a Suécia e ela ficou em Creta. No outono de 2006, Christine foi até Arboga visitar Torne. Nesse momento, ele deixou que ela fosse. Ele queria ver se havia algo além do verão. Mas não havia, pelo menos não para ele. Torne disse ao tribunal que a visita foi estranha. Diferente da Grécia, a química não era a mesma. No dia a dia, algo não encaixava. No início de 2007, ele terminou a relação por mensagem de texto. A resposta de Christine não foi um pedido de explicação. Foi uma carta dizendo que ele era um idiota, que estava se sentindo muito mal e que estava em choque. Torne ficou surpreso com a intensidade. Segundo ele, a reação foi desproporcional para o que ele havia vivido. Então, combinaram de se ver uma última vez em Arboga para um encerramento. Torne achou que as coisas tinham se acalmado. Pouco depois dessa visita, Christine ligou dizendo que havia tentado se matar e que havia sido roubada. Torne então foi buscá-la, deixou que ela ficasse alguns dias no sofá da sua casa. Alguns dias depois, Torne a levou até o aeroporto. No banheiro do aeroporto, Christine tentou se matar novamente. De acordo com sua própria declaração posterior, essa não era a primeira tentativa, nem seria a última. E havia algo que Christine não havia deixado para trás quando saiu daquele aeroporto. No verão de 2007, Christine se mudou da Alemanha para Estocolmo. Não havia emprego esperando por ela, não havia motivo profissional. Ela foi para onde Torne morava. Entrou em contato com ele. Torne respondeu com clareza. Ele tinha uma família agora, não queria mais contato. Em outubro de 2007, Christine foi internada em um hospital psiquiátrico em Estocolmo. Disse aos médicos que estava deprimida pelo fim do relacionamento com o namorado. Tentou se matar durante a internação. Em fevereiro de 2008, Torne recebeu uma carta.
Christine dizia que havia dado à luz a um filho dele e que tinha dado a criança para a adoção, mas era mentira. Dias depois, chegou outra carta, desta vez assinada por um homem que dizia ter adotado a criança. Essa carta também foi escrita por Christine. O que os investigadores descobririam depois era que Christine não estava apenas enviando cartas, ela estava se aproximando. Em 30 de janeiro de 2008, ela foi a Arboga sem avisar. Não entrou em contato com Thorne, não se identificou. Em 12 de março, ela foi de novo. Em 14 de março, foi pela terceira vez. Thorne disse ao tribunal que, naquelas datas, havia ruídos estranhos ao redor do apartamento, sons que não conseguia explicar, não sabia quem era. Em cada uma dessas visitas, Thorne estava em casa com Emma e os filhos dela. Emma Janstig nasceu em 16 de fevereiro de 1985 em Estocolmo. Se casou jovem aos 19 anos com Niklas, namorado da época. Tiveram 2 filhos, Max em 2004 e Zaga em 2006. O casamento não durou, mas os dois continuaram presentes na vida das crianças. Emma tinha 23 anos em março de 2008, morava em Arboga com os filhos e com o namorado Thorne, que havia se tornado o padrasto de fato das crianças. Max tinha 3 anos, gostava de passar os fins de semana com o pai Niklas. Estava com ele no fim de semana anterior ao crime. Saga tinha 1 ano. Emma não conhecia a Christine pessoalmente, sabia da existência da ex-namorada alemã de Thorne. Havia ouvido que era alguém difícil, que não havia aceitado bem o término, mas nada que parecesse uma ameaça concreta. Na noite de 17 de março de 2008, uma segunda-feira, Emma estava em casa com as crianças. Às 19 horas, ela estava conversando com a irmã por chat. Estavam combinando que ela ficaria com as crianças em algum momento. Poucos minutos depois, Emma simplesmente parou de responder. A irmã dela achou estranho. Emma não costumava sumir assim no meio de uma conversa. Naquela noite, Thorne não estava em casa quando alguém apareceu na porta. Enquanto a irmã de Emma tentava entender o silêncio no chat, Thorne chegava em casa. Ele abriu a porta e olhou para o chão. 17 de março de 2008, Arboga, Suécia. A polícia registra que Christine chegou a Arboga de trem naquela tarde, procedente de Estocolmo. As câmeras na estação ferroviária captaram sua presença. Ela foi até o apartamento de Emma e Thorne e bateu na porta, e Emma abriu. Christine entrou e golpeou Emma na cabeça com um martelo 15 vezes. Emma caiu. As crianças estavam no ambiente. Christine atacou Max, depois atacou Zaga. Os ferimentos nas crianças foram descritos nos laudos como trauma craniano fatal. Emma estava com vida, mas inconsciente e gravemente ferida. Em algum momento entre o ataque e a chegada de Thorne, Emma, ainda atordoada, fez uma ligação de emergência para o SOS. A ligação foi descrita como desesperada e confusa. Thorne chegou e encontrou os 3 no chão. Ligou em pânico para o SOS. Max e Zaga morreram no hospital. Emma sobreviveu, ficou em coma por vários dias. A polícia não encontrou o DNA de Christine na cena. Não encontrou impressões digitais. O martelo nunca foi localizado. O que havia era um padrão e uma mulher que havia partido de volta para a Alemanha na manhã seguinte. Como em qualquer crime dessa natureza, a primeira linha de investigação foi o círculo imediato da vítima. Niklas, pai biológico das crianças e ex-marido de Emma, foi preso e interrogado. Ele ficou detido por horas. Foi dentro da cela que a polícia o informou que seus filhos haviam morrido e logo depois que ele seria indiciado pelos assassinatos.
No tribunal, Nicholas descreveria aquele momento como palavras que não cabem em tradução. Meus filhos não foram assassinados, foram massacrados como animais. E disse que jamais havia se sentido tão mal em toda a sua vida. Nicholas foi solto no dia seguinte. Não havia nada que o ligasse ao crime. Durante os depoimentos de pessoas próximas a Emma, uma amiga mencionou algo que chamou a atenção da polícia. Ela contou aos investigadores sobre Christine, a ex-namorada alemã de Thorne, que havia se comportado de maneira cada vez mais estranha nos meses anteriores. As cartas, as visitas não anunciadas, as tentativas de suicídio usadas como forma de pressão. Quando a polícia sueca começou a montar esse histórico, percebeu que havia algo nas datas. Christine havia estado em Arboga dias antes do crime e havia saído da Suécia no dia seguinte ao ataque. Em 22 de março, a polícia alemã prendeu Christine em Hannover, mas ela foi solta no mesmo dia. O mandado sueco ainda estava sendo processado. Em 24 de março, Emma começou a acordar do coma e reconheceu Christine como a mulher que estava na porta. Em 30 de março de 2008, Christine foi presa novamente, desta vez com o mandado sueco e extraditada para a Suécia. O problema para a promotoria era claro: não havia DNA dela na cena do crime, não havia impressões digitais, o martelo nunca foi encontrado. Os pelos de gato encontrados na cena não correspondiam aos animais domésticos da vítima, mas também não foram definitivamente ligados a Christine. O que havia era circunstancial e era muito. As câmeras da estação de Arboga mostravam Christine chegando à cidade no dia do crime. Uma testemunha também a reconheceu no local. Arquivos digitais encontrados no computador dela na Alemanha indicavam que havia feito buscas sobre Arboga nos meses anteriores. Mais de 40 testemunhas descreveram o comportamento dela em relação a Thorne, as ameaças, a vigilância, o padrão de aproximação nos meses que antecederam o crime. Os registros de telefone mostraram dezenas de ligações e mensagens para Thorne nas semanas antes de 17 de março, e havia a carta sobre o filho que nunca existiu, e a carta seguinte, escrita por ela fingindo ser o homem que havia adotado a criança. No julgamento, Christine disse que havia estado em Arboga naquele dia para ver uma pedra rúnica. Não sabia dizer o caminho que havia percorrido. Não conseguia explicar porque havia mentido sobre os motivos da visita. O tribunal concluiu que ela havia mentido e que a soma de tudo, a obsessão documentada, a presença confirmada, a mentira sobre o álibi, o acesso a um martelo que desapareceu, formava um quadro que só apontava em uma direção. Emma, ao ver Christine no tribunal pela primeira vez, disse que entrou em colapso, que reconheceu a mulher que estava na porta. A defesa questionou sua memória. Um especialista disse que Emma sofria de amnésia agravada decorrente do trauma. O tribunal de primeira instância desconsiderou o testemunho de Emma. O tribunal de apelação, em 2009, considerou partes dela confiáveis, especialmente a certeza de Emma de que havia sido atacada por uma mulher. O julgamento aconteceu a partir de julho de 2008. Observadores do julgamento disseram que o comportamento de Christine parecia estranho para a gravidade do caso. Em vários momentos, ela sorria ou conversava com seus advogados, enquanto testemunhos descreviam o que havia acontecido com as crianças. Christine recusou-se a responder perguntas sobre o crime. Quando pressionada sobre a carta do filho inexistente, sobre quando esse filho teria nascido, respondeu: "Por que você quer saber isso? Isso não é um detalhe importante, na minha opinião." O promotor perguntou a Christine por que ela estava sorrindo durante os depoimentos, especificamente porque havia conversado e sorrido enquanto o pai da criança relatava como soube que seus filhos estavam mortos.
Christine respondeu que não se lembrava de ter sorrido, mas que, se sorriu, não estava rindo da história do pai. A avaliação psicológica foi solicitada para determinar se ela seria presa ou encaminhada para tratamento psiquiátrico. Christine recusou-se a cooperar com os examinadores. Os laudos concluíram que, diante da recusa, não era possível fazer uma avaliação completa, mas que não havia evidência de doença mental grave que a isentasse de responsabilidade penal. Durante o processo, fotos da autópsia das crianças, que se tornaram públicas pela lei sueca, acabaram circulando na internet, apesar dos pedidos do pai para que fossem removidas. Em 26 de agosto de 2008, Christine foi considerada culpada pelo assassinato de Max e Zaga e pela tentativa de assassinato de Emma. Foi condenada à prisão perpétua, a pena máxima prevista pelo Código Penal sueco. Em fevereiro de 2009, o Tribunal de Apelação manteve a condenação e a pena. O tribunal reconheceu que não havia evidência física direta ligando Christine à cena. A condenação foi baseada em evidências circunstanciais, mas o conjunto dessas evidências foi considerado suficientemente convincente. Emma pagou um preço que não cabe em sentença. Acordou do coma e precisou aprender, aos poucos, o que havia acontecido com seus filhos. Testemunhos descrevem que ela reviveu o trauma várias vezes, à medida que a memória voltava em fragmentos. Nicholas soube da morte dos filhos dentro de uma cela policial enquanto era tratado como suspeito. Thorne havia tido uma relação de 4 ou 5 dias com Christine no verão de 2006. Encerrou a relação 2 anos antes do crime. O que o caso registra nos documentos é um padrão. Uma pessoa que não aceitava que o outro havia seguido em frente, que voltou até onde ele estava e que cruzou aquela porta depois de meses de obsessão. O tribunal julgou o que Christine fez naquela noite, mas o caminho que levou até aquela porta, anos de obsessão, rejeição e escalada, é algo que um processo criminal não consegue explicar.